Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o texto sobre o qual vamos meditar nos mostra a oração que o rei Salomão fez durante a festa da dedicação do Templo de Jerusalém, que ele construiu para ser o local onde Deus deveria ser adorado e para que todos os povos da terra pudessem conhecer e temer o poder de Deus. Ouçamos uma parte dessa oração que encontramos em 1 Reis, capítulo 8, versículos 22 e 23, aí o versículo 27, e depois os versículos 41 a 43, que eu passo a ler agora. Então, na presença de todo o povo reunido, Salomão foi e ficou em frente do altar, levantou as mãos para o céu e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti em cima no céu nem embaixo na terra. Tu cumpres a aliança que fizeste com o teu povo e lhes mostras o teu amor quando eles, com todo o coração, vivem uma vida de obediência a ti. 27. Mas será que, de fato, ó Deus, tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas aqui na terra? Tu és tão grande que não cabes nem mesmo no céu. Como poderia este templo que eu construí ser bastante grande para isso? Versículos 41 a 43. Quando um estrangeiro que vive numa terra bem longe daqui ouvir falar da tua fama e das grandes coisas que tens feito pelo teu povo, e vier te adorar e orar a ti com o rosto virado para este templo, ouve a sua oração. Lá do céu, onde vives, escuta-o e faze tudo o que ele te pedir, para que todos os povos da terra possam te conhecer e temer, como faz o teu povo de Israel. Então eles ficarão sabendo que este templo que eu construí é o lugar onde deves ser adorado. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, o templo está pronto. A Arca da Aliança, onde estavam guardadas as pedras com os 10 mandamentos, já está no templo, simbolizando a presença de Deus entre o povo. Deus tem agora, como diz Salomão, um lugar para ser adorado. Por isso, sabendo que Deus não podia ser trancado no templo, Salomão diz em sua oração: Tu és tão grande que não cabes nem mesmo no céu. Como poderia este templo que eu construí ser bastante grande? Para dedicar o templo a Deus, Salomão levanta as mãos para o céu como sinal de humildade e dependência de Deus e começa a fazer uma longa oração em que ele exalta a supremacia e a fidelidade de Deus, porque Deus cumpriu a sua aliança com o povo, vindo de encontro ao povo para manter a sua presença e a sua palavra viva, comunicando-se com o seu povo, agindo, criando e recriando a vida, estabelecendo assim a base do relacionamento
de uma comunhão íntima de amor, de cuidado e de misericórdia entre ele, Deus, e o povo. Salomão pede que Deus ouça a oração dos estrangeiros, que não fazem parte do povo de Israel, mostrando assim que o amor de Deus não se limita a um povo, a uma raça, mas que toda pessoa é sua criação e tem o direito de ser amada e ter uma vida protegida, cuidada e digna. A oração é o caminho que nos leva a nos comunicarmos com Deus, meu amigo e minha amiga. Por isso, a oração de Salomão nos inspira a reconhecermos a singularidade de Deus em nossa vida, de modo que nada pode ser colocado entre nós e Deus. Que somente em Deus estão as respostas para todas as nossas perguntas, que somente em Deus devemos buscar consolo, abrigo e proteção quando nos encontrarmos desanimados e caídos. A oração de Salomão nos inspira a confiarmos na fidelidade de Deus, que cumpriu a sua aliança conosco ao se tornar humano como nós, para vivenciar conosco cada momento de nossa vida. A oração de Salomão nos inspira a entender que Deus só pode ser encontrado no meio de nós, no nosso dia a dia, assim como ele era encontrado em Jesus Cristo, junto do dia a dia das pessoas que precisavam de ajuda, de orientação e de muito amor. Que nós somos o local onde Deus quer ser encontrado, que o céu está entre nós, porque ali Jesus Cristo está desde a sua ascensão. Na oração encontramos Deus e Deus nos encontra. A oração de Salomão nos inspira a entender que a oração não é um monólogo, onde somente nós falamos a Deus o que queremos e do que precisamos, mas que a oração é um diálogo, onde também ouvimos Deus falar, onde ouvimos o que Deus quer dizer através da sua palavra contida nas Sagradas Escrituras. A oração de Salomão nos inspira a entendermos que Deus não exclui nenhuma pessoa de sua comunhão, seja ela quem for. Que somos todos dependentes da graça, do amor e do perdão de Deus. Que devemos deixar as diferenças de lado e nos olhar uns aos outros como sendo a encarnação da imagem de Deus. Que não devemos excluir ninguém, mas fazer com que todas as pessoas se sintam amadas por Deus. A oração de Salomão nos inspira a entendermos que não devemos orar somente por nós, mas pelos irmãos e irmãs, que devemos interceder pelos doentes, desanimados, perseguidos e injustiçados. Então, meu amigo e minha amiga, não deixemos de dialogar com Deus em oração, porque Deus é importante e está bem perto de nós. Podemos orar e confiar, porque Ele nos ouve, nos ajuda e nos responde. Porque a fé em Deus e a oração são os caminhos pelos quais Deus se faz presente entre nós, para termos uma vida plena. Isso
nos permite amar e nos comprometer com os outros por meio do amor ao próximo. E assim, como Salomão dedicou o templo a Deus, nós devemos dedicar nossas vidas diariamente ao Senhor, por meio da oração e por meio de atitudes concretas que mostram a presença de Deus entre nós, como templos vivos de Deus, no qual Ele quer habitar por meio do seu Espírito Santo. Devemos levar uma mensagem que orienta e que devolve às pessoas a esperança por uma vida mais digna. Que não esqueçamos de duas coisas: que o santuário de Deus, o templo de Deus, está ali onde a oração é feita. Está ali quando cremos em Deus e vivemos do seu amor e da sua misericórdia. Segundo, se Deus precisar de um templo para si, então o mundo inteiro vai ser o seu templo, porque é nesse mundo que vivem as pessoas, os seus filhos e suas filhas. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você, agora e sempre. Amém. Eu desejo a você e a sua família uma semana abençoada, que aproveitemos para exercitar e, com isso, concretizar a intimidade com Deus por meio da oração. Por isso, oremos sem cessar. Vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.